Quais são os desafios a superar? Seria um título interessante para a aula, um título pomposo. Mas, na verdade, o real título é como conceitos, percepções inadequadas, atitudes erradas e a estigmatização da doença obesidade, da doença diabetes, elas vencem as evidências científicas. Um pouco o que a gente está vivendo com a ANS agora é isso, apesar que o grande bojo dela é econômico das operadoras, mas tem muita coisa inconsciente nessa brincadeira. Aqui estão meus conflitos de interesse. Veja uma coisa, isso é o que nós temos. Eu peguei duas doenças crônicas, na verdade, eu fiz esse slide junto com o Lee Kaplan. Nós fizemos juntos num evento há alguns anos atrás e acabei achando interessante, eu adaptei a proporção brasileira. Isso é um número que nós temos em escala de doença de Parkinson e HIV, duas doenças crônicas e progressivas. E veja o número que temos de obesidade e diabetes no país. Olha quantos nós temos com IMC acima de 30. Veja quantas bolinhas de Parkinson, quantas bolinhas de HIV cabem nesse círculo esverdeado. Os realmente graves, eu chamei aqueles que têm o triple endpoint não compensado. Então, tem HB glicado acima de 7, PA acima de 14 por 8 e HDL acima de 100. Os que têm IMC acima de 50 é um pouco maior que a doença de Parkinson e consideravelmente maior do que HIV. O que estão em tratamento clínico, a Thaisa mostrou aqui, o acesso é pequeno, veja, é menor do que Parkinson e menor que HIV. E quantos são operados é uma bolinha vermelha nesse oceano. Então, é desproporcional o que nós temos da doença não comunicável mais agressiva do planeta em relação a que nós oferecemos de tratamento de clínica cirúrgico em relação a outras doenças, incluindo degenerativas neurológicas, infecciosas como HIV e câncer. Isso é um cálculo que nós fizemos em colaboração com alguns economistas da saúde para um evento há uns anos atrás sobre a penetração da cirurgia metabólica no Brasil. Então, a gente opera 0,96% dos pacientes com IMC acima de 30 que são elegíveis à cirurgia metabólica. Então, é realmente um número desprezível. E acima do iceberg, a gente tem fantástico, a gente sabe os endpoints, a gente sabe como funciona, a gente sabe tudo, mas a gente tem algumas coisas que nos formam uma barreira quase que intransponível atualmente em relação à estigmatização das doenças e às percepções erradas. Então vamos ser um pouquinho provocativos. A gente tem que começar a evitar e transmitir a não ter raciocínios mecanizados, que é um conceito psicológico, de psicologia comportamental, chamado de Einstein Effect. Quer dizer, se eu resolvi o problema A do jeito A, e se o B e o C forem melhores, eu não consigo ver o B e o C. Eu só enxergo o A e eu cerco, eu faço um círculo vicioso que eu não saio disso. Então, isso, normalmente, as pessoas que têm um Einstein Effect, o que não é raro, são pessoas que não pensam fora da caixa, são pessoas que não pensam que existem outras alternativas tão boas, se não melhores, do que a alternativa vigente para a solução dos problemas. E isso reforma o viés de confirmação, o confirmation bias, onde isso é um defeito do ser humano, onde a gente tende a interpretar os fatos que confirmem as nossas crenças. Então, se um diabetologista pensa que a empaglifosina salva vidas, controla a glicemia, cresce cabelo e deixa o indivíduo forte, ele vai achar isso o resto da vida. É difícil ele sair do desenho mecanizado de raciocínio dele. Então, provocativo aqui. Eu mostrei isso para o nosso estaticista lá do hospital, essa curva que todo mundo conhece, diabetes e IMC. E essa curva em J. E eu perguntei para ele, eu chamei de A, o IMC, B, o risco de morte, ou diabetes, na verdade, o risco de morte por diabetes. E vamos olhar só por diabetes aqui. Perguntei para ele, o que causa o quê? B causa A causa B? Ele disse, olha, para mim, A pode causar B, B pode causar A, ou tem uma causa C que pode causar AB, ou o C pode causar A e B, ou AB não terem causa nenhuma identificáveis. Então, por que eu posso pensar desse jeito? A Tharissa mostrou os dados do Vigitel. No Vigitel, a obesidade aumentou muito mais do que a incidência de diabetes. Se obesidade e diabetes andassem lado a lado, nós teríamos um aumento da incidência paralela e uniforme entre as duas doenças. E não é bem assim. Isso é um dado americano publicado há um ano e meio atrás, onde entre 2009 e 2017 houve, muito parecido com o Vigitel, um aumento de 7% na incidência de obesidade
com 20% da diminuição da incidência de diabetes nos Estados Unidos. Então, alguma coisa há de estranho nessa associação. E mais, todos vocês aí operam cirurgia bariátrica e sabem que quanto maior o IMC, menor a chance do paciente ter diabetes. A incidência de diabetes, não restrição de insulina periférica pelo tecido adiposo, etc. Mas diabetes diagnosticados em quanto maior o IMC, menor é a incidência. Então, esta associação realmente talvez tenha outra causa que a gente se inclui nesse Einstein Effect, que tem que ser começado pensar de forma diferente. E eu vou mostrar para vocês exemplos que, normalmente, associação não significa causa e efeito. Olha só que interessante. Eu posso correlacionar o consumo per capita de mussarela com a quantidade de engenheiros civis que fazem doutorado. Olha quantas vezes tem essa associação. Mas será que é porque eles comem mussarela que eles têm a tese de doutorado? Acho que não. Olha o número de pessoas que morrem afogadas numa piscina em relação aos filmes que o Nicolas Cage apareceu. Olha só, tem uma relação direta, mas obviamente não é causa e efeito, como não é causa e efeito o consumo de queijo per capita ao número de pessoas que morrem enforcadas nos seus lençóis. Então, de novo, causa e efeito não significa, nunca significou, nunca significará associação. Não tem relação. Então, isso leva a alguma miopia científica, alguns erros. A gente já falou essas 2 semanas inteiras sobre todos os estudos com nível de evidência. A gente tinha os glicocêntricos, tem o de Rim, tem o Gateway do Schiavon com desfechos e do Luciano de desfechos hipertensivos. Então, a gente tem um monte de estudos, já 14 estudos. Isso é uma coisa, não me lembro de algum ramo na cirurgia do aparelho digestivo que tenha 14 estudos randomizados e controlados provando a mesma coisa. Mas nós temos. E aí o que acontece? Existem conceitos conceituais quanto definição de prevenção e tratamento. Isso é uma pesquisa feita tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Olhem só, perguntado para o público em geral, qual que é o melhor tratamento para a obesidade? O que é mais efetivo? Em primeiro lugar, dieta e exercício. É o moto, é o lema, é o slogan da moda. É mais moda que o Covid. Enquanto que cirurgia bariátrica e medicações estão lá embaixo. Veja, medicação menos ainda. E se a gente vai em relação a diabetes, de novo, é a mesma coisa. Faça dieta e faça mais exercício que você vai melhorar, curar, resolver o seu diabetes. Isso não é verdade, porque é muito mais complexo a fisiopatologia, o mapa do sistema de causa de obesidade, causa de diabetes, não é tão simples assim, porque a gente tem genética que perfaz 70% das causas dessas ambas as doenças. É muito forte o papel da genética nisso. E provavelmente essa genética, ela influencia as escolhas pessoais. E tem alguns fatores externos que têm um peso menor, muito maior que a herança genética, que influenciam nisso. Então, na verdade, como a Tharissa mencionou na aula anterior, não é questão de opção nem estilo de vida, é uma doença. Então, a gente tem que encarar isso de forma diferente. Existe uma desinformação gigante sobre segurança. Os pacientes acham simplesmente que cirurgia é muito arriscado. Então, isso é um meia-culpa, talvez, de uma geração um pouco mais velha que a nossa, onde vai operar cirurgia bariátrica, cuidado, fístula, mortalidade, obstrução intestinal, sangramento, meu Deus, cirurgia perigosa. Foi algo muito, muito defensivo. A gente conversou faz pouco tempo, acho que 2 dias atrás, nós aqui, acho que quem está assistindo não estava aqui, mas o Pinotti, o Henrique Walter Pinotti, quando começou a cirurgia bariátrica, ele estigmatizou o Garrido, estigmatizou os pacientes, estigmatizou a cirurgia, dizendo que eles são pacientes que têm problemas de cabeça e eles morrem porque eles têm hábitos incorretos e é uma cirurgia que não deveria ser feita. Mas é isso. Então a gente começou a plantar o medo, a defesa própria contra isso. Enquanto que, quando a gente faz uma colecistel, quem faz câncer faz colectomia por câncer, por diverticulite, ninguém fala, você vai morrer, você vai virar de ponta cabeça, vai ter fístula, vai sangrar. Não, você vai falar, olha, tem risco, mas você precisa, vai lá. E a gente, talvez na nossa geração, começou a mudar isso, mas isso veio arraigado na cabeça de muitos cirurgiões achando que a cirurgia é muito perigosa. E cirurgia cardíaca que tem mortalidade 10 vezes maior do que cirurgia bariátrica e metabólica, ninguém fala nada. Pera, você precisa. 10% de mortalidade? Tudo bem, 10% de mortalidade, mas você precisa.
Enquanto cirurgia bariátrica metabólica não se pensa assim. E nós temos uma mortalidade de cerca de 0,13%. Então, temos uma mortalidade muito parecida com uma colecisté, muito parecida com uma esterectomia laparoscópica, por exemplo. Mais uma, isso é uma grande influência que nós estamos tendo na ANS hoje. Desinformação sobre custos. O que os seguros têm medo? Ou o que eles plantam, o que eles aproveitam? Eles aproveitam, não querem saber do custo-efetividade a longo prazo, não querem saber. Muito menos a evidência, da qualidade da evidência que nós temos. Lembrem-se, nós temos 12 randomizados glucocêntricos, um desfecho renal e um para hipertensão. Fora os incontáveis já estudos com nível 2 de evidência, estudos populacionais, match-pair muito grandes, mas isso é deixado para lá. Não pensam no retorno de investimento, eles estão muito preocupados com o gasto imediato. E uma coisa que a gente escuta toda hora, nós temos medo de abrir as porteiras. Raios, abrir as porteiras de 1% de penetração, se eu abrir a porteira 50 vezes, ainda assim é 50% dos pacientes elegíveis sendo operados. É como a gente, num paciente com câncer de próstata, dizer, olha, pessoal, é muito gasto, vai abrir as fronteiras, vão operar 1% só dos cânceres de próstata, o resto deixa para lá. Isso seria totalmente inaceitável. Porém, em cirurgia bariátrica e metabólica, isso é um fato. Abrir porteira, eu ouvi na reunião da ANS, quando eu apresentei cirurgia metabólica para este rol, um dos defensores contratados pela FENASEG, pela FENASEGUROS e pela Unimed Brasil me disse, mas vai abrir a porteira, vai operar todo mundo. Eu falei, então opera todo mundo, opera 50 vezes mais, você vai operar 50%. Então, é lamentável o raciocínio que acontece hoje e a gente precisa mudar isso de algum jeito. Vamos para o SUS, olha para o SUS. Olha quantas angioplastias, isso é de 2014, hein? Hoje acho que até mais. Angioplastia coronária com ou sem stents, 84 mil procedimentos. Foram feitas 8 mil estimadas na época. Olha o reembolso por caso. Veja quanto, pelo número de casos, quanto o SUS gastou. Os pacientes ficam muito mais tempo internados e morrem muito mais do que os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica. E ninguém questiona. Seria um pecado, entre aspas, dizer, não, vamos restringir stent. Meu Deus, e a gente vai pensar aqui que a grande maioria desses pacientes tem obesidade, tem diabetes, tem hipertensão. Então, a gente, em vez de tratar e conseguir oferecer um tratamento eficaz para essas comorbidades, a gente está tratando as consequências. Isso é do Global Burnout Disease também muito interessante. Aqui tem a prevalência em milhões de pacientes no mundo, câncer, HIV e obesidade. O gasto é epidemicamente inversamente proporcional à incidência da doença. Se gasta muito dinheiro com câncer, um pouquinho menos com HIV e nada com obesidade. Nada, porque ainda se estigmatiza a doença obesidade como uma opção errada, como uma doença psiquiátrica, psicológica, erros e escolhas inadequadas. Não é bem assim, isso é um slide chocante, o que se gasta de dinheiro com as outras doenças e se deixa essa para lá. A HIV não, mas a gente sabe que a obesidade diminui, saiu do New England ontem, o SOS 24 anos, 13% a menos em 24 anos de câncer nos pacientes operados no grupo cirúrgico dos 2.000 e pouquinhos pacientes do SOS. Então, existe um efeito até sobre o câncer e isso é deixado para lá. Falando sobre estigma, isso aqui há algum tempo atrás, quando o Ronaldinho Fenômeno jogava ainda, ele reclamou na ESPN, numa entrevista ao vivo, que é preconceito. Eles sempre, quando chamavam ele de Ronalducho, de gordo, ninguém o defendia de forma nenhuma. E quando ele tinha o cabelo de cascão dele, quando ele foi artilheiro da Copa de 2002, ele era o ídolo, mesmo e não era estigmatizado por causa do cabelo da sua atitude. Mas quando ele ganhou peso, ele era chamado de Ronalducho, de fenômeno gordo e etc. Então, na verdade, esse preconceito e esse estigma existem na nossa cara. E por quê? Porque todo mundo culpa o indivíduo por escolhas erradas. E nós temos que, sem dúvida, lutar contra esse viés contra o peso e uma estigmatização da obesidade, porque ainda tem um número considerável de pessoas, incluindo prestadores de serviços de saúde, a gente é cercado por isso nos nossos hospitais e nos ambulatórios, que creem que a obesidade e suas enfermidades associadas são simplesmente causadas por escolhas inadequadas. Agora, o câncer, ele não sofre disso. O câncer não é estigmatizado porque ele é emocionalmente ativo. Ele dá a piedade, coitadinho, tem câncer. Aquele, entre aspas, gordo é safado. Ele é preguiçoso, ele não tem força de vontade.
Ah, mas o indivíduo teve um câncer de laringe porque ele fumava 170 cigarros por minuto. Não, mas espera um pouquinho. Ele fumava, mas teve um câncer, tadinho, vamos lá. Isso é um problema. E é muito interessante que não existe estudos de custo-efetividade. O NHS, que é e o NICE, que são grandes são autarquias britânicas, eles se baseiam muito em custo-efetividade e não tem um estudo para câncer que mostra que tratamento de câncer é custo-efetivo. A gente pode vir para uma questão filosófica, não há economia, não há precificação de uma vida. Se não há, então por que a obesidade e a diabetes são deixadas para lá? São dois pesos e duas medidas. E quanto mais, isso é um slide muito bacana, não vou perder tempo nele, mas quanto mais se estigmatiza os portadores de obesidade e diabetes, mais eles pioram suas doenças. É muito comum pacientes irem no consultório de ginecologista, por exemplo, onde a esposa é magra, o marido é portador de obesidade, e a ginecologista não vai falar que ele tem que ser tratado, porque ela acha que vai invadir a sua pessoa, vai invadir o portador da obesidade. Agora, se esse mesmo marido é magro, mas tem uma bolota no crânio, que sai pelo couro cabeludo e vai falar, olha, vai procurar um cirurgião plástico, um neurocirurgião, se tem uma bolota saindo pelo seu crânio. E essa bolota pode ser um lipoma. E o indivíduo com obesidade, ele pode ter diabetes, apneia do sono, hipertensão e etc. E as pessoas têm medo de tocar no assunto. E essa nova polarização da nossa sociedade, onde existe a regra, meu corpo mando eu, isso não é bem verdade, porque nós não estamos falando de estética nem do tamanho de alguém, e sim da doença, obesidade e as consequências que advêm dela. E o que a gente tem que fazer? A gente sabe muito bem aqui, a gente passou uns 10 dias conversando, 7 dias conversando. Isso aqui é o estudo do Aliaminian, que a gente mostrou que a cada um doente operado, 13 vidas são salvas. A gente tem melhora da glicemia sustentada a longuíssimo prazo. Aqui a gente pode fazer simpósios sobre mecanismos de ação da cirurgia metabólica. Será que a natriurese melhora a hipertensão? Existem efeitos antidiabéticos independentes da perda ponderal? A gente pode passar realmente simpósios sobre isso. E a gente sabe que, através desse estudo do SOS, a gente sabe que a perda de peso é sustentável. Mas vejam o seguinte, será que o Pelé seria o melhor jogador da história se só a mãe dele achasse que ele é bom de bola? Porque aqui só nós sabemos disso, a gente tem que divulgar isso aí. Seguramente, se só a mãe do Pelé achasse que ele é o Pelé, ele estaria jogando, hoje não mais, mas ele jogaria em Três Corações, no jogo de várzea, e seria mais um. Então, o Messi igual, se a mãe, o pai não levasse para o Barcelona e mostrar o talento dele, ele continuaria sendo um jogador de segunda divisão num clube argentino, provavelmente. Então a gente tem que vender uma ideia, a gente tem que começar a ser agressivos. A gente tem que mostrar que cirurgia bariátrica e metabólica são diferentes. Cirurgia metabólica tem como objetivo pôr o diabetes e suas comorbidades da síndrome metabólica em remissão, através de perda de peso e, fundamentalmente, de mecanismos independentes da perda de peso. Vamos aprender com quem é muito bom de marketing. Aqui é a liraglutida chamada Victoza. Então, esse trata diabetes. A mesma liraglutida chama-se com 3 miligramas, mas passa pelo 0,6, passa por 1,2 miligramas também, mas para a obesidade ela chama-se Saxenda. E é a mesma liraglutida. Então a gente tem que aprender com os laboratórios, com os departamentos de marketing, a vender a ideia que, obviamente, cirurgia bariátrica é diferente de cirurgia metabólica. Eu, infelizmente, já vi em congressos, participei em congressos internacionais de diabetes, onde alguns colegas cirurgiões num congresso para clínicos, tentando arrumar uma confusão, dizendo que cirurgia bariátrica e metabólica é a mesma coisa, que a metabólica está incluída na bariátrica. Isso é uma discussão num fórum de cirurgiões. Para os outros, é como a Novo Nordisk faz. Liraglutida para diabetes chama Victoza, para obesidade chama Saxenda, e ponto final, são produtos que têm indicações diferentes. E a gente tem que começar a espalhar que prevenção é diferente de tratamento. Não adianta pedir para alguém de MC de 41 correr, ele não vai conseguir. Fazer dieta, ele tem alterações fisiopatológicas que não permitem isso. Um grande exemplo sempre é câncer. Se o paciente vem no consultório de um cirurgião de tórax, um câncer de pulmão e fumando, então ele entrou fumando. Será que o cirurgião de tórax fala com ele, meu querido, você tem um câncer de pulmão, para de fumar. Será que o câncer vai embora? Obviamente não. Ele tem que ser tratado, sei lá como, lobectomia, pleomectomia, químio, rádio, qualquer coisa do gênero, e deixar de fumar evita a recidiva da doença. Mas
deixar de fumar com um indivíduo com câncer de pulmão, ele não vai curar espontaneamente a sua doença. A gente tem que também plantar que, primeiro, a cirurgia não é a última opção. Mastectomia radical para câncer de mama não é a última opção. É a melhor opção para alguns tipos de câncer de mama. Cirurgia não é a última opção. É a melhor opção para aqueles que não respondem ao tratamento clínico. Não é uma saída fácil. A gente não precisa vender, olha, opera porque você vai ser tratado, vai, moleza. Não é. Não é. É o melhor tratamento quando muito bem indicado. Temos que alimentar toda a imprensa, colegas, enfermagem que trabalha com a gente, todo mundo do lado. Cirurgia bariátrica é tão segura quanto colecisté, troca de quadril, esterectomia. Tudo mudou muita coisa e a gente consegue comprovar que somos uma intervenção eficaz e segura. E isso é um resumo que eu fiz de alguns estudos de custo-efetividade, que dependendo do procedimento, mas em média, a cirurgia bariátrica se paga entre 4,5 e 5 anos. Enquanto que eu tenho dados dos pacientes que usam inibidores de SGLT2 e GLP-1 em relação à evolução para progressão de doença renal crônica, o Américo pode nos dar um toque depois, eles gastam mais ou menos 6,6 em dólar, 6,6 mais em 10 anos, em 12 anos, do que uma cirurgia bariátrica metabólica, mesmo contando com suplementos, vitaminas que ele vai tomar e 2 ou 3 visitas a pronto-socorros por qualquer causa nesses 12 anos que o paciente bariátrico vá. E a gente comprova que existe sim diminuição da chance de progressão da doença renal crônica no diabetes, por exemplo. Então a gente é custo efetivo, sem dúvida. A gente precisa começar a aprender a usar a linguagem adequada. Vocês reparem que eu não usei nenhuma vez nessas últimas semanas o obeso, o diabético. É o portador da obesidade, o portador de diabetes, o portador de hipertensão. Ninguém se refere a um portador de câncer como canceroso. Olha, chegou o canceroso aí, manda entrar o próximo canceroso, ou manda entrar o próximo aidético, o próximo parkinsoniano. Não, a gente tem que evitar de falar isso. A gente tem que usar as palavras adequadas para evitar a estigmatização pela linguagem. A gente tem que ter ações, isso sem dúvida, ações, e acho que tem que ser societário isso. Objetividade para acabar os vieses de raciocínio, para acabar os raciocínios mecanizados. A gente tem que compreender e disseminar. Quem tiver a oportunidade de falar com a imprensa, falar com colegas, falar com convênio, com qualquer pessoa que a gente encontre, que os portadores de obesidade têm uma doença. E educar todo mundo é fundamental para a gente criar a oportunidade de poder cuidar os pacientes com o melhor tratamento disponível.